Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje com toda a igreja a memória de Santa Escolástica, uma grande santa da igreja que nasceu no século V e viveu até meados do século VI. Santa Escolástica, todos nós sabemos, é sempre bom recordar, era irmã sanguínea de São Bento. E os dois iniciaram aquilo que nós conhecemos hoje como a ordem beneditina. São Bento, evidentemente, o ramo masculino, e a sua irmã Escolástica, o ramo feminino da ordem. E aqui na nossa arquidiocese, graças a Deus, nós temos o convento aqui, não é, dos beneditinos, ali na ladeira ali já próxima à Praça da Sé, Praça Castro Alves, ali na Avenida 7, que está ali o convento dos beneditinos há quase 500 anos, não é? Aliás, é bom que se diga que boa parte da cultura baiana nós devemos aos monges beneditinos, não é? Eles aqui possuíam muitas igrejas. Ainda possuem algumas, por exemplo, a igreja também muito antiga, Nossa Senhora das Graças, não é aquela igreja que está ali na Graça, aquela igreja também pertence aos beneditinos. Nós temos aqui também, muito próximo de nós, aqui no Monte Serra, também uma capela belíssima, não é? Praticamente na beira do mar, que também pertence ao mosteiro de São Bento. Algumas igrejas também que hoje não pertencem mais, por exemplo, a igreja de Santa Mário de Pitanga, em Lauro de Freitas, foi construída por eles. A igreja também de 1608, quase 500 anos também, tem a igreja ali de Santa Mário de Pitanga. Não é? Inclusive, e Santa Mário, que é o padroeiro, era um monge beneditino. Não é? E aqui ao lado, graças a Deus, não é? Aqui ao lado também nosso, bem aqui do lado, né? Hoje é festa, inclusive. Aqui ao lado, nós temos também as irmãs beneditinas, né, de clausura, de contemplação, de oração, que tem seu convento aqui, vizinho aqui ao nosso bairro, aqui que dá para ir até a pé, se desejarmos. Então, é uma grande graça para a igreja, não? Então, vamos rezar hoje pelos beneditinos. Aconselho vocês, os que desejarem, porque eu quero comentar a primeira leitura da missa de hoje, os que desejarem, depois, em qualquer bom site católico, que traz o resumo do santo de cada dia, vale a pena ler qualquer um desses resumos para ter ali mais algumas informações, porque vale a pena, porque inspira e alimenta a nossa fé sobre a vida de Santa Escolástica, não é? Mas hoje, especialmente, vamos rezar por toda a família beneditina, não é? Pelos religiosos, pelas religiosas, também por todos aqueles que fazem parte da ordem terceira, para que sejam, escute o que eu vou dizer, para que sejam fiéis ao carisma de São Bento e ao carisma também de Santa Escolástica. Já preguei várias vezes sobre isso aqui, não vou pregar hoje porque quero comentar a primeira leitura, mas um dos grandes problemas hoje das muitas ordens religiosas é justamente a infidelidade ao carisma da ordem. Por isso muitas ordens hoje passam por grandes dificuldade de vocação, sobretudo, e outras também, justamente por quê? Porque deixaram de ser fiéis ao carisma. Eu costumo até dizer, algumas pessoas não gostam quando eu falo isso, inclusive os religiosos não gostam, mas eu falo com propriedade, com conhecimento, que alguns fundadores de ordens, alguns fundadores de congregação, se eles vivessem hoje, eles não entrariam na ordem que eles fundaram, porque em muitas ordens se afastaram do que, Padre Sérgio? Do carisma daquele fundador. Por exemplo, um dos carismas da ordem beneditina, as pessoas falam logo assim: a oração e o trabalho. Todo mundo sabe essa frase, não é? De São Bento. Todo mundo sabe essa frase de São Bento: ora et labora, reza e trabalha. Todo mundo fala isso, mas o princípio da ordem de São Bento é não antepor nada a Cristo. Tudo depende disso, de não colocar nada antes de quem? De Cristo.
não é? Está no livro 4 da regra de São Bento, que eu já aconselhei aqui para vocês lerem também. Facilmente a gente encontra na internet. Ali tem lições não só para a vida espiritual, ali tem lições para a vida toda, para a administração, para a vida financeira, para a vida econômica, para as nossas relações, para a vida familiar e, sobretudo, lições para a vida o que, Paricérgio? Espiritual. Desde que saibamos aplicar a nossa vida, porque São Bento escreveu para os monges, para os religiosos e religiosas. Mas aplicando na nossa vida, vamos tirar lições belíssimas da regra de São Bento, que é utilizada tanto pelo ramo masculino, como também pelo ramo feminino, não é? Que tem aqui o convento ao lado, e hoje é solenidade lá, não é? Por causa de Santa Escolástica. Hoje a missa aqui no mosteiro, a missa é solene. Então, depois, quem desejar, vale a pena ler em qualquer bom site católico um resumo sobre a vida desta grande santa da Igreja dos primeiros séculos, Santa Escolástica. Caríssimos irmãos e irmãs, nesses dias, quem tem acompanhado a Santa Missa tem percebido que na primeira leitura nós estamos sempre lendo e meditando com toda a Igreja um trechinho do primeiro livro dos Reis, e nós estamos ouvindo a saga do rei de Israel. Nesses últimos dias, a liturgia deu muito enfoque à figura de quem, Padre Sérgio? De Abraão, ou a figura de Salomão. Deu muito enfoque à figura de Salomão, que foi um dos 3 grandes reis de Israel, não é? O primeiro Saul, o segundo Davi, e o terceiro, o filho de Davi, Salomão. E só para recordar aqui, quando Davi morre, evidentemente que Salomão, ele sobe ao trono no lugar de seu pai. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2 e 3. Ele vai ao monte, a escritura chama esse monte de Monte Gabaon, existe até hoje, inclusive muito visitado, é um lugar de peregrinação também. Ele sobe ao Monte Gabaon e, antes de subir ao trono, ele vai dirigir a Deus uma prece, uma oração. E diz o texto bíblico que Deus lhe aparece e diz a Salomão: pede o que tu quiseres e eu te darei. E Salomão, nós conhecemos a história, só estou recordando. E Salomão então diz assim, que ele não passa de um adolescente. Não é que simplesmente ele fosse novo, ele era novo, mas não era um menino, não era um adolescente, já era um homem, mas ele era novo, ele era jovem. Então ele diz a Deus: eu não passo de um adolescente, eu não passo de um menino, eu não sei nada, eu não sou virtuoso. Foi humilde ele, como meu pai, mas o que eu peço ao Senhor é o que o Senhor me dê juízo, que também chamamos de quê? Sabedoria. Que o Senhor me dê ciência, que o Senhor me dê capacidade de discernimento. Para quê? Para que eu conduza o povo, aí ele diz, como teu servo, o meu pai, Davi. E diz o texto bíblico que aquela oração agradou a quem? A Deus. E Deus então diz a Salomão: darei o que tu pedistes, e darei também o que tu não pedistes. Porque assim, quando nós pedimos as coisas certas, quando nos dirigimos a Deus de maneira direita, de maneira virtuosa, quando primeiramente pedimos a Deus a vontade dEle, o mais será dado por acréscimo. Então, ele pediu a Deus discernimento, ou seja, ele pediu a sabedoria de Deus para dirigir bem e para governar bem o povo, e recebeu juntamente com isso outras graças. Porque quando procuramos a vontade de Deus, de fato, nenhuma graça necessária para o nosso bem irá o quê? Nos faltar, se de fato buscamos a Deus. Então Salomão, ele começou bem o seu governo. Ele pediu sabedoria para governar bem, ele procurou a vontade de Deus. Depois, nós escutamos também nesses dias, Salomão,
ele constrói a pedido de Deus o templo. No primeiro livro dos Reis, capítulo 8, também capítulo 9 também. Ele constrói o templo, e no dia da sagração do templo, ele reúne a assembleia, ele reúne os dignatários de Israel, ele reúne os levitas, ele reúne todos os sacerdotes, todos da tribo de Levi, reúne todas as tribos de Israel, e ele faz a Deus uma outra oração, e diz a Deus assim, de maneira muito humilde, que ele estava fazendo aquela casa, mas que Deus, e de fato, isso é uma verdade até de fé, Deus ele é maior do que aquela casa, porque evidentemente que, ainda que Deus queira os templos, todos os templos humanos, não é? Ainda que estejam a serviço de Deus, os templos não são maiores do que Deus, porque os templos são feitos por mãos humanas. O único templo que é igual a Deus é nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então ele é Deus com o Pai e com o Espírito. Por isso ele diz, destruir esse templo, não é? E os judeus pensavam que era o templo físico, diz, é o templo do meu corpo, e em 3 dias eu vou reconstruir novamente o templo. Então ele diz assim, na sua oração, de maneira muito humilde, que ele construiu aquela casa como Deus queria, que aquela casa era toda bela, foi feita com detalhes, não é? A tradição bíblica chama, né? Com pedras votivas, ou seja, com pedras ofertadas, não é? Com o melhor que se tinha. Era assim o templo de Israel, era suntuoso, e de fato aquele templo também agradou a Deus, e Salomão então disse, este templo não te contém, o Senhor é muito maior do que este templo, mas o teu servo pede, que neste templo, os seus olhos, Senhor, estejam, ele diz assim mesmo, estejam abertos dia e noite, e quando teus filhos aqui orarem e pedirem perdão, que o Senhor os escute. Vejam, se a história de Salomão terminasse aqui, Salomão seria realmente um rei extraordinário. Se terminasse aqui, porém, meus irmãos e minhas irmãs, quando começa o capítulo 9, capítulo 10 e o capítulo 11, hoje o trechinho do capítulo 12, repito, quando começa o capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo 11, Salomão faz tudo o que Deus havia proibido de fazer. Padre Sérgio, que é a primeira coisa que Salomão faz que Deus havia proibido fazer? Livro do Deuteronômio, capítulo 14 a 17. O que é que diz lá, Padre Sérgio, capítulo 14 a 17? Deus dá algumas instruções para o povo e diz assim: quando vocês forem instituir um rei, que o rei seja membro do povo, não pode ser um estrangeiro, que vai reinar sobre vocês. Depois, esse rei, ele não pode ter mulheres estrangeiras. Diz o texto bíblico que Salomão tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Primeira ordem, não ter mulheres estrangeiras. A segunda ordem que Deus deu, a orientação que Moisés dá, que Deus dá através de Moisés ao povo, que o rei não poderia multiplicar o número de cavalos. Cavalos, naquele tempo, era a arma, era o poder bélico. Quanto mais cavalos se tivesse, mais poder de guerra uma nação tinha. Foi a segunda coisa. A terceira coisa que Deus disse, que o rei não aumente o seu ouro e a sua prata. E Salomão fez tudo ao contrário. Salomão aumentou as mulheres, Salomão aumentou o número de cavalos, de poder de guerra, e aumentou também o seu ouro e a sua prata. Padre Sérgio, por que não podia a mulher ser estrangeira? Porque o coração do rei poderia o quê? Se desviar para os deuses pagãos, como aconteceu.
Nós escutamos ontem, não é? As esposas de Salomão desviaram o seu coração. E diz o texto bíblico que ele fez o que desagradava a quem? A Deus. Construiu santuários pagãos para todas as suas mulheres, passou a prestar culto aos falsos deuses, fez tudo que Deus havia proibido de fazer. Depois, por que Deus proíbe, Padre Sérgio, que se multiplique o número excessivamente de cavalo de ouro e de prata? Porque Deus não queria que seu povo fosse próspero? Não. Deus proibiu, por quê? Porque para todas as nações vizinhas a Israel, para a Síria, para a Babilônia, para o Egito, para a Pérsia, quanto mais ouro, prata e cavalo se tivesse, mais aquela nação era o quê? Segura. Só que a segurança do povo de Deus não é o ouro, não é a prata, não é o cavalo, mas a segurança do povo de Deus é o próprio Deus. Então, quando Salomão também colocou sua confiança nas coisas, igualmente o seu coração o quê? Se desviou de Deus. E repito, leitura de ontem. E ele fez o que desagradava a quem? A Deus. E qual foi a consequência disso, Padre Sérgio? Qual foi a consequência? Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, leiam lá. A consequência disso é que a desobediência de Salomão provocou o que, Padre Sérgio? A divisão de Israel em dois reinos. Reino Sul, que tinha como capital, Reino Sul, Judá, que tinha como capital Jerusalém, e Reino Norte, Israel, que tinha como capital Samaria. De Judá, o rei foi o filho de Salomão, Roboão. E de Israel, o primeiro rei foi, na leitura de hoje, Jeroboão. E os dois reinos caminharam. Já vou comentar a leitura de hoje. Isso aqui é um pouquinho de história bíblica. Os dois reinos caminharam. Leiam primeiro e segundo livro dos Reis. Os dois reinos caminharam, mas nosso Senhor diz o que no Evangelho? Mateus capítulo 12. Lucas, se eu não me engano, capítulo 11. Marcos, capítulo 3. O que é que nosso Senhor diz? Que todo reino, toda casa dividida ou dividido contra si mesmo, o destino dele é o quê? A destruição. Não deu outra. O reino norte caminhou alguns séculos, não é? Mais ou menos 200 anos, e em 722 foi destruído pelos assírios. É no livro dos Reis isso. O reino sul caminhou alguns séculos a mais, mas no 6º século, no ano 587, foi invadido e destruído pela Babilônia. Ou seja, aquela desobediência de Salomão provocou o que, Padre Sérgio? A destruição do reino. Porque é sempre assim, meus irmãos e minhas irmãs, quando somos indiferentes a Deus, quando nós não procuramos a vontade de Deus, quando nós somos dados simplesmente aos nossos pecados, nós faremos imensamente mal a nós mesmos e também faremos mal a quem está perto de nós. Por quê? Porque o nosso pecado, ainda que seja pessoal, porque é meu, ainda que o nosso pecado seja pessoal, ele sempre terá consequências comunitárias e também o que, Padre Sérgio? Eclesiais. É por isso que nós temos que pedir sempre a Deus. Por isso que a fé é uma luta, é um combate. Leitura de domingo, livro de Jó. A vida do homem sobre a terra é uma luta. A luta é para quê? É para ser fiel a Deus. A luta é para ser obediente a Deus. É por isso que nós temos missa, temos sacramento, temos a palavra de Deus, temos o testemunho dos santos, a dia de Santa Escolástica. Por isso que devemos ter oração pessoal, por isso precisamos conhecer a nossa fé, fazer obras de misericórdia, de piedade, dar um bom testemunho. Tudo isso é para quê, Padre Sérgio? Tudo isso é para quê? É simplesmente penduricário religioso? Não, meus irmãos e minhas irmãs. Tudo isso é para constantemente alimentar em mim o quê? Deus e a sua vontade. Pois bem, a leitura de hoje, não é? Trechinho do capítulo 12, primeiro livro dos Reis, é uma leitura muito atual. E eu diria, é muito triste também a leitura de hoje.
é muito triste. Por que, Padre Sérgio, é muito triste? Porque domingo eu pregava aqui sobre a verdadeira religião, o objetivo da religião. Pregava aqui domingo sobre isso. Eu trouxe aqui uma série de citações de vários santos. Depois veja a homilia de domingo, porque vale a pena rever a homilia de domingo, não é? E domingo eu dizia que o objetivo da religião, não é? É me submeter a Deus, é me ligar a Deus, é me unir a Deus e submeter a Ele o que? Para que seja a minha vida, porque Ele é o Criador, porque Ele é o Senhor, e eu quero dar a Ele a minha vida, eu quero viver de acordo com a vontade dEle, não é? Com as regras dEle, com os mandamentos dEle. Para muitos, isso é um Deus opressor, sobretudo quem defende aí, hoje, a famigerada teologia da inclusão e da aceitação, sem nenhum tipo de mudança de vida, sem nenhum tipo de conversão. É como se Nosso Senhor tivesse dito a todos os pecadores, por exemplo, a Zaqueu, a Mateus, a Maria Madalena e a tantos outros, como se Ele tivesse dito assim: olha, eu te acolho, não é? Vá em paz e continue vivendo a sua vida de antes. Nosso Senhor não disse isso. Nosso Senhor disse a Maria Madalena: ninguém te condenou, mulher, eu também não te condeno. Vá em paz e não peques, e procure não pecar mais. Procure viver de acordo com a vida nova. Mas vejam aqui a triste leitura de hoje. Eu vou retomar aqui para a gente entender melhor. Naqueles dias, Jeroboão é o rei do Reino Norte, que tem como capital Samaria. Jeroboão refletiu consigo mesmo: como estão as coisas, o reino vai voltar para a casa de Davi. Ou seja, com Davi, com o reino sul, que tinha como rei o filho de Salomão, Roboão, ficaram duas tribos, não é? A tribo de Judá, da qual descende Cristo, não é? A tribo de Judá, e a tribo também de Levi, dos sacerdotes. Ficaram no reino sul. E as outras 10 tribos de Israel ficaram no reino norte. Então diz aqui o texto que Jeroboão, temendo que as 10 tribos voltassem à casa de Davi, Jeroboão teve aqui algumas atitudes, como eu disse, muito atuais. Se este povo continuar a subir ao templo do Senhor em Jerusalém, ele reconhece: o templo de Deus está em Jerusalém, não é? Nós conhecemos aquele famoso encontro de Jesus com a samaritana lá no poço de Jacó. Ali um judeu e um samaritano ainda estavam brigados ali, não sei quantos mil anos depois, não é? E a discussão é: onde é que se deve adorar? Aí Jesus diz a ela: se deve adorar em Jerusalém. Depois ele diz também, né? Ele vai além, em espírito e em verdade. Mas primeiro ele diz: vocês estão errados. O templo Deus quis que fosse construído onde? Em Jerusalém, não em Betel, como ele manda construir, não Midã, eram pagãos. Então, se este povo continuar a subir ao templo do Senhor em Jerusalém para oferecer sacrifícios, seu coração se voltará para o seu soberano Roboão, rei de Judá. Vejam, o povo está subindo ao templo para rezar, mas Jeroboão está preocupado com o quê? Com o seu poder. Gente, isso aqui é muito sério. Vejam, tem muitos religiosos hoje assim, que a preocupação não é que o povo encontre a Deus, mas que encontre a Ele, que sirva a Ele, que o bajule, como eu estou chamado aqui, não é? Mais do que um fiel, que seja um cliente. Muitos querem um cliente. Isso é muito sério hoje.
Como Jeroboão. O povo está subindo para rezar, e Jeroboão está dizendo assim: o povo vai voltar para Roboão, para outro rei. E como é que eu fico? Quer dizer, o povo subindo para rezar, mas ele está pensando em quem? Em si. Aí veja as atitudes dele. Seu coração se voltará para o soberano Roboão, rei de Judá. Eles me matarão, é sempre ele, e se voltarão para Roboão, rei de Judá. Depois de ter refletido bem, vejam, não foi sem reflexão. O rei, olha aqui, depois de ter refletido bem, o rei fez como o povo no deserto, quando Moisés estava demorando na montanha. Livro do Êxodo, capítulo 32. O rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: não subais mais a Jerusalém. Eis aqui, Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Usa uma palavra aqui bem nossa: vendeu a alma para o diabo, por causa dos seus próprios caprichos, dos seus próprios interesses. Reparem, ele fez 2 bezerros. Vejam, um Deus que eu faço, um Deus segundo a minha compreensão, um Deus segundo as minhas ideias, um Deus que é fruto do meu trabalho. Esse Deus, ele tem que me obedecer. Não sou eu que obedeço a ele, mas é ele que tem que me obedecer, porque foi eu que fiz ele. Eu o criei. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é uma religião criada pelo homem. É uma religião criada para agradar o homem e não para agradar a Deus. Não sei se vocês estão entendendo, mas isso é de uma atualidade e de uma seriedade muito grande. Hoje muitos pregadores se sentem donos de Deus, donos da doutrina, donos da fé, donos da igreja. Não é mais nós que temos que obedecer os mandamentos, a doutrina, a fé, a igreja, mas a igreja que tem simplesmente o quê? Me obedecer. Por quê? Porque eu faço a religião um produto das minhas mãos. É o que Jeroboão faz. Construiu 2 bezerros de ouro e disse ao povo: não subais mais a Jerusalém. Eis aqui, Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Colocou um bezerro em Betel e outro em Dan. Isto foi ocasião, olha aí, de pecado, pois o povo ia em procissão até Dan para adorar um dos bezerros. Jeroboão construiu também templos sobre lugares altos. Está vendo aí que construir templo não quer dizer nada? Tem muitos templos aí que estão servindo ao diabo e não a Deus. E pior, que revestido, entre aspas, de realidades da fé. Revestidos, porque no final das contas não quer o bem espiritual dos fiéis. Como eu disse, que é o próprio bem, quer clientes, não quer que o povo cresça, que tenha uma fé firme, uma fé que liberta, uma fé posta, como falamos sempre aqui em Nosso Senhor e na igreja. Vejam, não é só culpa, é culpa dos pregadores, sim, de muitos pregadores, mas é culpa também do povo, porque existe uma tradição também que às vezes o povo tem um pastor que merece.
Muitas vezes, porque o povo quer isso, muitos querem isso. Uma fé que já não tem conversão, que já não tem mudança de vida, uma fé que já não é mais um desafio para viver. Ou seja, é uma fé que se adequa a quem? A mim. Foi isso aqui que Jeroboão fez. Ele criou uma religião que se adequava a ele, aos caprichos dele. É o que querem fazer hoje com a doutrina da igreja, que é a doutrina de Cristo. Querem adaptar, porque no passado foi assim. Veja, já pregamos sobre isso aqui. E o mais incrível é que é verdade de fé. É verdade de fé o que, parceiro? O que é verdade de fé? Que a palavra de Deus, ela não passa. O que é revelado por Deus é verdade, foi verdade ontem, é verdade hoje, é verdade amanhã e será por toda a eternidade. Mas hoje, para agradar aos homens, muitos querem mudar o que? A doutrina. Querem fazer o que? Querem adaptar. Meus irmãos, não é? É claro que a fé desafia a gente. É por isso que Deus dá a graça a nós. Por isso que temos que pedir a graça dele. Repito, por isso que nós temos sacramentos, Eucaristia, a palavra de Deus, bons testemunhos. Tudo isso é para quê, Padre Sérgio? É para ajudar a gente a entrar constantemente, a entrar sempre na vontade de Deus, na obediência a Deus, no amor a Deus. Então, é claro que viver a fé é um desafio, mas quando Deus nos pede algo, Ele sempre concede também a nós as graças, desde que não coloquemos obstáculos para realizar aquilo que Ele nos pede. Mas se eu quiser uma fé que simplesmente se adeque a mim, primeiro que isso já não é mais fé. Pode ser um bom sentimento, pode ser qualquer outra coisa, mas fé não é. E se não é fé, isso não vai o que, Padre Sérgio? Me sustentar. Não vai me sustentar. Não é? Outro dia, acho que foi o seu Gilmar que comentou comigo, não é, que eu estava celebrando a missa aqui e tinha umas senhoras que vive essa experiência afetiva, não é? Eu não conhecia. E depois assim, eu prego para católicos. Então, se você não quer a fé da igreja, meu conselho, se você não quer a fé da igreja, se você não quer o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, se você não quer os mandamentos, então é mais honesto você não estar onde? Na igreja. Porque você está para você reclamar, para você brigar, para você sair falando mal do padre. Então, eu estava fazendo uma homilia e falei dessa situação na igreja, não é? Como estou falando aqui agora. E elas saíram daqui enfurecidas. Saíram enfurecidas. Nem conheço, não sei quem é. E até eu não conheço, né? Mas fiquei sabendo, até disseram: o que esse padre pedófilo está falando essas asneiras aí? Quer dizer, podia até, se dissesse isso, podia até manter um processo nelas, não é? Mas não vem um caso. É justamente isso. Às vezes, quando a gente não quer ouvir a verdade, não é? Como a gente não tem como atacar a pessoa, a gente ataca a moral da pessoa, não é? Mas o fato é, se você quer uma fé que se adeque ao seu pecado, primeiro que isso não é mais fé. Você está se enganando, porque Deus, ele não se engana e Ele também não pode o quê? Enganar. Eu posso me enganar, mas Deus, Ele nem se engana e Ele também não pode enganar. Então, muitos hoje querem adequar, só que essa fé que se adequa, que inclui, que aceita a pessoa do jeito que ela é, sem conversão, sem mudança, repito, não é fé. Se não é fé, não vai sustentar aquela pessoa. Uma hora, aquela pessoa, ela vai o quê, Padre Sérgio? Ela vai ruir e vai reconhecer: a igreja tinha razão. Não precisamos ir muito longe não, basta olhar para nós. Quando nós pecamos, quando nós cometemos algum pecado, não é? Que a gente sabe que aquilo fere a Deus, não é? E depois a gente faz o exame de consciência, aquilo feriu a Deus, não é? Se eu não perdi aquela consciência da fé, a gente sabe como a gente fica quando tem consciência de que ofendeu a Deus. Então, esses que querem viver um evangelho, esses que querem que os mandamentos da lei de Deus se adequem à sua vida de pecado,
Primeiro que não tem mais fé. E se não tem mais fé, evidentemente, uma hora essa pessoa irá o quê, Padre Sérgio? Irá ruir. Então não queiramos uma fé que se adeque a nós. Então Jeroboão aqui construiu, diz o texto bíblico, templos em muitos lugares. Vejam, não é só questão de ter templo. Não é só questão também, como nós gostamos, não é, de dizer, a gente diz que uma realidade foi uma bênção, ou quando a gente se emocionou, ou quando o lugar estava muito cheio, e a gente diz assim, foi uma bênção. Não, a bênção sabe o que é? É eu sair de uma missa com uma cabeça fervendo. Por que sair para dizer com a cabeça fervendo? Meu Deus do céu, hoje a palavra de Deus, hoje a pregação desse sacerdote fez minha vida virar de cabeça para baixo. Me fez pensar em muitas coisas. É assim que eu devo sair de uma boa missa, de uma boa pregação. E não dizendo, foi uma bênção. Não, eu tenho que sair dali com aquele desejo de me converter o quê? Mais. De amar mais a Deus, de fazer mais a vontade de Deus. E não ficar dizendo palavras tolas. Foi uma bênção, que lindo, eu me emocionei, eu não sei o quê. Isso pode acontecer, mas isso aí não é mais importante não. Isso aí, aliás, é o menos importante. Agora pergunte a uma pessoa dessa, o que o padre falou na pregação aí. Não sabe, primeiro que o padre nem pregou. Cantou, fez um bocado de coisa, disse algumas frases bobas, de efeito, e que a gente gosta. Eu hoje já não tenho assim muita paciência não, gente. Já não tenho muita paciência não. Não é claro que a caridade nunca pode faltar, não é? Evidentemente. Mas com algumas coisas eu já não tenho muita paciência hoje. Tem lugares até que eu nem vou, porque eu sei que se eu for, não é? Às vezes eu não consigo ficar calado, então eu prefiro às vezes não ir. Porque meus irmãos e minhas irmãs, o texto aqui é claro e é muito atual hoje. O rei de Israel construiu a sua própria religião. Repito, hoje muitos querem uma religião não mais que faça com que nós obedeçamos a Deus, mas nós queremos uma religião que Deus nos obedeça. Isso não é religião, não é? Isso é a nossa própria criação. Continuando aqui, estou terminando já a homilia. Continuando, Jeroboão construiu, porque pior aqui, construiu templos sobre lugares altos e designou como sacerdotes homens tirados do povo, que não eram filhos de Levi, e instituiu uma festa no dia 15 do 8º mês, a semelhança da que era celebrada em Judá. A que era celebrada lá, Deus havia mandado celebrar. Os sacerdotes deveriam ser da tribo de Levi. Continuando, fez a mesma coisa em Betel, para sacrificar os bezerros que havia feito, e estabeleceu em Betel sacerdotes, nos santuários que tinha construído nos lugares altos. Depois disso, Jeroboão não abandonou o seu mau caminho, mas continuou a tomar homens do meio do povo e a constituí-los sacerdotes dos santuários dos lugares altos. Repare agora, todo aquele que queria, não era mais Deus que chamava, não era mais da tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal, não era mais segundo o que Deus havia ordenado. Então ele constituiu sacerdotes, e todo aquele que queria ser consagrado e se tornava sacerdote dos lugares altos. Esse modo de proceder fez cair em pecado, olha aí, a casa de Jeroboão e provocou a sua ruína. Mas vamos tomar aqui esse trechinho aqui para terminar a homilia. Todo mundo que queria, todo homem que queria, era sagrado o quê? Sacerdote. Aqui, meus irmãos, aplicando a nós, foi aquilo que eu acabei de dizer. Aqui não se obedecia mais o que Deus
havia revelado como verdade, ou seja, os mandamentos de Deus. Quem definia o que era verdade ou não era o próprio homem. Como hoje. Hoje, os homens querem decidir o que é pecado ou não. Mas não é o homem que decide isso. Quem revelou o que é pecado ou não foi Deus. Foi Deus quem revelou o que é pecado ou não. Não é? Então, toda essa leitura de hoje é para dizer a nós, meus irmãos e minhas irmãs, que na experiência da fé, não somos nós que ditamos as regras do jogo. Na experiência da fé, não somos nós que damos as cartas. Na experiência da fé, se quisermos ver a fé, e isso para nós é libertador, isso para nós é a salvação, quem faz as regras do jogo é o próprio Deus. Quem dá as cartas e diz como será, não sou eu, mas é o próprio Deus. Vejam, uma arma hoje do demônio, já disse várias vezes sobre isso aqui, não é? Inclusive isso é a pregação tradicional da igreja, por dias atuais, é a pregação tradicional, não é? Não esperemos hoje, pode acontecer, Padre Sérgio, acontece, mas é muito raro. Não esperemos hoje aquelas manifestações demoníacas que nós conhecemos como possessão, onde a pessoa tem aqueles gestos, aquelas atitudes que em alguns são atitudes que causam até medo. A pessoa se revira, a pessoa sobe nas paredes, até mesmo objetos saem das bocas das pessoas. Vocês nunca viram possessão, nem queiram ver. Isso que passa no filme, aquilo ali não é nada. E as coisas que a gente já viu aí em uma outra celebração, aquilo não é possessão. Eu já expliquei a vocês. Pode ter sido alguma manifestação do mal que aproveitou alguma situação, Padre Sérgio? Pode. Mas possessão? Não. Primeiro, se fosse possessão, o padre que estava ali, ele não estava autorizado aqui a fazer o quê? Exorcismo, porque ele não é exorcista. Depois, quem reconhece que é uma possessão é a autoridade da igreja. Quem? O bispo ou um padre designado pelo bispo. A igreja não brinca com isso, como alguns padres aí ficam brincando. A igreja não brinca com isso. E não tem coragem de dizer às pessoas. Tem gente aí que pensa que padre fulano, que padre ciclano é exorcista. Mas não é. Normalmente na diocese tem um ou dois. Inclusive agora estamos sem exorcista. O bispo ainda não nomeou ninguém. Precisa nomear. Próxima reunião até vou falar sobre isso. Vou cobrar. Mas não temos atualmente na arquidiocese, porque o último que era nomeado era padre Juraci, se tornou bispo, não é? E foi para outra diocese, e até agora não foi nomeado outro, não é? Como exorcista. Os bispos, pela própria plenitude do ministério, pela própria plenitude do sacerdócio, os bispos, eles são exorcistas, todos eles. Os bispos da igreja são exorcistas, mas na diocese precisa nomear um ou outro padre. Mas essa possessão que nós vemos em filme, que ali não é nada, como eu já disse a vocês, não queiram ver uma possessão demoníaca. Eu já vi, eu já presenciei, não é? Já acompanhei também um bispo fazendo um exorcismo que demorou meses, não é brincadeira, não é uma coisa assim de uma hora para outra, demorou meses. Mas foi realmente uma possessão comprovada mesmo pela igreja, e demorou meses o exorcismo. O bispo fazia visitas regulares a essa pessoa para fazer as orações de exorcismo, e essa pessoa realmente, ela foi, graças a Deus, liberta. Inclusive foi uma pessoa aqui de Cachoeira, aqui no interior da Bahia. Mas hoje, como eu disse, essas possessões, elas são raras. Por quê? Porque uma ação do demônio hoje, que muitos de nós não vamos percebendo, uma ação do demônio hoje, muito simples e muito eficaz, é nos tirar da vontade de Deus, é nos tirar da obediência às leis de Deus, é nos tirar da vida da igreja, da Eucaristia,
É colocar em nós essas ideias de que isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não é pecado. É colocar no nosso coração, na nossa inteligência, não é? Essa fé onde eu faço o que eu quiser, porque o que importa é o meu coração com Deus, é a minha alma com Deus, é o meu interior com Deus, a minha vida não tem nada a ver. Uma ação demoníaca que está entrando na igreja. Meu, eu me arrisco até em falar isso, me arrisco. Que está entrando na igreja, não é? Uma ação demoníaca é querer mudar os mandamentos de Deus em nome de uma falsa misericórdia, de uma falsa caridade, e nós não estamos percebendo isso, mas o demônio está o quê? Entrando. Então o mal hoje, isso é a pregação tradicional da igreja. O mal hoje, o mal nunca foi atuante na história como ele é o que, Padre Sérgio? Hoje ele está conseguindo virar o mundo o quê? De cabeça para baixo, em todos os sentidos, não é? E claro, se a relação com Deus não é verdadeira, se os homens deixam de buscar a Deus, ou se os homens são indiferentes, ou se os homens têm uma fé onde a sua vida não conta, o que conta realmente é só o seu sentimento em relação a Deus, o demônio, me desculpe aqui a expressão um pouco mais simplória, o demônio, ele deita e rola. Assim como aconteceu no reinado de quem? De Jeroboão. Padre Sérgio, qual é o remédio disso? Hoje estamos celebrando a Santa Escolástica. Hoje também é sábado, dia que a igreja recorda a Nossa Senhora. Amanhã é dia 11, dia de Nossa Senhora de Lourdes, 11 de fevereiro, uma das grandes aparições de Nossa Senhora. Um dos lugares onde tem mais milagres hoje comprovados pela ciência é em Lourdes, mais do que qualquer outro lugar. Milagres comprovados pela ciência, depois pesquisem sobre isso. Acontecem lá em Lourdes, aos montes. Então, qual o remédio, Padre Sérgio? Como os santos, e sobretudo como Nossa Senhora, a total submissão a Deus, à sua vontade e aos seus mandamentos. Esse é o remédio. O remédio de sempre é obedecer a quem? A Deus. É fazer a vontade de Deus. Padre Sérgio, mas é uma luta, não é? Santa Teresa d'Ávila, não é? Em uma de suas orações famosas, ela dizia a Deus que entendia porque Deus tinha poucos amigos. Olha que coisa forte. Deus é amigo de todos, porque Ele é Deus. Mas ela dizia que Ele tem poucos amigos, não é? Isso na oração dela, falou na oração. E ela dizia que Deus tinha poucos amigos, porque Deus pedia aos seus amigos realidades, obras grandes. E essas obras grandes, elas se resumem em quê, Padre Sérgio? Em fazer a vontade de quem? De Deus. Essa é a nossa luta na terra. Em tudo mesmo. Eu devo procurar amar e agradar a quem? A Deus. Tudo é tudo, gente. Não é só quando eu estou na igreja, não. Quando eu estou na missa, não. Não é só quando eu estou fazendo uma oração, não. Não é só quando eu estou meditando a palavra de Deus, não. Não é só quando eu estou estudando a fé, o catecismo, não. Não é só quando eu estou rezando o texto ou o rosário, não. Não é só quando eu estou fazendo obra de piedade. Tudo na minha vida, se eu tenho fé, deve ser em vista de agradar e fazer a vontade de Deus. O meu trabalho, a minha relação com os outros, quando eu aconselho alguém, ou quando eu sou corrigido por alguém, tudo deve ser em vista de quem? De Deus. Vejam, se eu procurar viver assim, a fé, com essa seriedade, com essa concretude, quanto bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós faremos, eu farei, nós faremos a nós e consequentemente também a este mundo, se fizermos tudo com esse santo propósito de amar a Deus, de agradar a Deus, de obedecer a Deus, de conformar a Deus a nossa vontade. Vamos pedir a Deus, continuando essa Santíssima Eucaristia, que Ele afugente para bem longe de nós essa fé humana, essa fé materialista, que tira Deus e sua revelação do centro e coloca o homem no centro.
Peçamos a Deus que afugente para nós essa atitude do rei Jeroboão e nos dê a atitude dos santos, de Santa Escolástica e da Virgem Maria, que submeteram tudo a Deus e a sua santa vontade.